Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, eu quero hoje, nessa manhã, trazer para você uma palavra que está escrito no livro de Esther, capítulo 5, a partir do verso 2, que diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E que se dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conhecer minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Amém, queridos? Eu creio que todos conhecem esse texto de Esther. E Esther, ela está aqui combatendo, um decreto que havia sobre o seu povo. Esse homem Amã, um homem malvado, um homem, de confiança do rei. Esse homem, ele não gostava do povo judeu, porque o povo judeu não se curvava a ele, não o adorava quando ele passava. E por causa disso ele tomou um ódio mortal do povo judeu, do povo de Deus. E ele então lançou um decreto. Ele pegou o anel do rei. Com o anel do rei, ele era homem de confiança do rei. O rei deixou o seu anel com ele e ele fez uma carta decreto. E com essa carta ele determinou a morte dos judeus. Isso está escrito lá no capítulo 2, capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim: Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou a Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Presta atenção. Amã, então, ele é um homem de confiança do rei, ele tem toda a autoridade, ele faz o que ele quiser, e ele, por não gostar dos judeus, por não aceitar, que os judeus não se curvavam a ele lança um decreto de morte sobre a vida de todos os judeus. Ele fala assim, ele diz assim, olha, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Ele queria ver todo mundo morto. Ele decretou a morte de todo mundo.
num só dia, todos os judeus, de todas as províncias do rei, né, de todas as línguas, de todos os povos, segundo a sua língua, segundo seu modo de viver, em todas as províncias foi enviado um decreto de morte sobre a vida dos judeus. Quando então Mordecai, que era, né, tio de Esther, e quando ele fica sabendo dessa situação, ele então vai enviar para Esther, né, uma palavra esclarecendo o que está acontecendo e pedindo que ela intervisse junto ao rei para que o decreto fosse tirado. Então, nesse capítulo 5 que nós lemos, quando diz que Esther entrou na presença do rei, a primeira coisa que o rei diz para ela é que o rei fala para ela: qual que é o seu pedido, Esther? Qual é o seu desejo? Pede, e até metade do meu reino te darei. Naquele momento, quando Esther ela vai atrás do rei, ela não está querendo a morte de Naamã. Ela não está querendo que o rei se volte contra Naamã. Ela quer a libertação do seu povo. Ela quer que o decreto seja anulado, que ele seja tirado, né, de sobre o seu povo. Ela quer o seu povo livre. Ela não vai lá pedir a morte de Naamã. Ela quer um encontro com o rei, ela quer um encontro com Naamã, ela quer colocar os dois frente a frente, mas o desejo dela mesmo é que haja libertação do seu povo. Que o seu povo seja liberto do decreto. Que eles pudessem viver, né, sem nenhuma culpa, sem medo, né, que eles pudessem viver livremente, que eles tivessem liberdade para viver. Esse é o desejo de Esther. É por isso que ela vai atrás do rei. E quando, na segunda vez que eles vão se encontrar, o rei ele vai falar a mesma coisa, né? Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Esther então conta a situação, ela conta a história para aquele rei, o seu marido, e o rei fica muito furioso, e é o rei quem determina a morte de Amã. Não só de Amã, mas de toda a casa de Amã. O rei manda enforcar todos eles. Todos foram mortos, porque o rei entendeu que não havia culpa sobre o povo hebreu, sobre os judeus. Né? Não tinha que ter decreto nenhum sobre o povo de Deus. E o rei, então, ele anula aquele decreto. Presta atenção. O que Esther está querendo é a libertação do seu povo. Amados, hoje é um dia excelente para clamarmos por libertação. Hoje é um dia ótimo para clamar, para pedir ao Senhor para que Ele nos dê libertação, para que sejamos livres dos decretos que foram lançados sobre as nossas vidas. Sabe aquele decreto de morte que foi lançado sobre a sua vida? Sabe aquela palavra de morte que foi lançada sobre a sua vida, que diz que você é um fracassado, que diz que você é um perdedor, que diz que você nunca vai vencer? Hoje nós estamos em oração aqui, clamando ao Senhor, para que esse decreto seja retirado da sua vida. Sabe aquele decreto que diz que você tem a mão furada, que você é incapaz, né, que você é estéril? Sabe aquele decreto que diz que você nunca ia casar, que você não teria filhos? Sabe aquele decreto que diz que você não tem condições físicas para fazer aquilo que você queria fazer? Sabe aquele decreto que disseram que você é burro, que você é burra? Sabe aquele decreto que diz que você é incompetente? Sabe aquele decreto que diz que você é feia, que você é feio? Nós hoje anulamos esse decreto no nome de Jesus. Nós declaramos libertação na sua vida contra esses decretos que foram lançados contra a sua vida. Sabe aquele decreto de morte, né, de suicídio? Sabe aquele decreto
de ansiedade, sabe aquele decreto de depressão, sabe aquele decreto de bipolaridade, aquele decreto de esquizofrenia, sabe todos aqueles decretos de enfermidade que lançaram sobre a sua vida, hoje pela honra para a honra e para a glória do Senhor, nós estamos aqui decretando que esse decreto está sendo anulado da sua vida em nome de Jesus. Sabe aquele decreto, querido, que diz que você não ia ser feliz, que você não ia dar em nada? Sabe aquele decreto que diz, querido, que você nunca ia ter uma profissão, né, que desse dinheiro, né, que te desse fama, que te desse sucesso? Sabe quando lançaram sobre a sua vida uma palavra de morte, uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso? Quem fez isso na sua vida, querido, fez um decreto sobre a sua vida. Lançou um decreto de desonra, lançou um decreto de morte, lançou um decreto de enfermidade, de incapacidade. E nessa manhã, querido, em oração, nós clamamos ao Senhor para que você seja livre de todo o decreto de maldição lançado sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, a todos esses decretos que nós falamos, mencionamos aqui nesta manhã, Senhor, Deus, eu quero em nome de Jesus profetizar, Senhor, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que ouviu, Senhor, cada um desses decretos e ainda aqueles que eu não consegui falar porque não lembrei de todos eles. Mas todo o decreto, Senhor, que foi lançado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, todo o decreto de morte, todo o decreto de fracasso, de falência, todo o decreto de maldição lançado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos nas mãos do Senhor nesse momento. E pela fé, nós cremos que esse decreto caiu por terra em nome de Jesus. Que não há nenhuma condenação sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Que todo o decreto de maldição foi anulado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. E que agora, sobre a vida deles, há um decreto de vida, há um decreto de vitória, há um decreto de saúde, de alegria, de felicidade, há um decreto de prosperidade. Sobre a vida do teu filho, há um decreto, Pai, de cura, de libertação, Senhor, de toda a enfermidade. Um decreto de libertação de toda a maldade. Pai, pela fé, nós determinamos sobre a vida sobre a vida dessa, Senhor, que neste momento está aqui orando comigo, que ele se encontra liberto, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos, assim nós cremos, assim nós determinamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, queria que você enviasse essa oração para todas as pessoas que você conhece. Que você dê a elas a oportunidade de receber essa oração e tomar posse dessa palavra de libertação. Toda aquela pessoa que você conhece, que está debaixo de um decreto de morte ou de derrota, que você envie essa mensagem para ele, para que ele receba libertação da parte do Senhor, para que ele seja curado, para que ele seja liberto. Deus, no nome de Jesus, que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria e disponibilidade para fazer isso. Coloque também lá no seu stories, né, no WhatsApp, né, envie para todas as pessoas que você conheça, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho lá na opção todas para que você receba as mensagens todos os dias e me ajude, querido, levar essa palavra para alguém que esteja precisando. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima oração matinal em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.